Mateus capítulo 9, do verso 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Irmãos, a experiência de Jesus com os seus discípulos é bem interessante. É um texto clássico, um texto conhecido. A maioria dos irmãos aqui talvez já ouviu várias mensagens baseadas nesse texto. Mas Deus quer continuar também falando nos nossos corações, porque a sua palavra se renova. E diz que Jesus, como de costume, ele percorria cidade, povos, entrava nas sinagogas, nos ensinando que era a função de Jesus, era servir. Ele pregava, ele não parava, ele estava nas ruas, nas igrejas, em todos os cantos, pregando a palavra do Senhor, curando as enfermidades, curando as doenças. Mas o verso 36 diz que Jesus parou de alguma forma. Alguma coisa chamou a atenção de Jesus, disse o verso 36. E ele começou a olhar, ele começou a perceber alguma movimentação diferente. O verso 36 diz que ele, vendo ele as multidões, se compadeceu delas. Jesus olhou para as pessoas e teve pena das pessoas. Ele olhou para aquelas pessoas e percebeu que as pessoas não estavam bem. E até ele usa a comparação em dizer que era como se fosse ovelha sem pastor. E essa comparação ela é literal. Jesus está falando de ovelha animal mesmo. E aí, como era de costume naquela época entender a relação entre ovelha e pastor, literalmente animal falando, né? Jesus disse que aquelas pessoas eram parecidas com aquela situação. E aquilo chamou a atenção dele, a ponto de entristecer o coração dele. E ele teve a misericórdia, ele se compadeceu com aquelas pessoas. E o que foi que Jesus fez por conta disso? O que foi que Jesus fez quando ele se entristeceu, quando ele teve pena, como ele se compadeceu? Olha que interessante. Ele poderia fazer alguma coisa. Ele poderia na hora fazer algo. Mas olha o que aqui o texto diz, o verso 38. Vendo ele as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Verso 37. E então ele se dirigiu a quem? Aos discípulos. Jesus podia fazer, não era estranho? Exausta, cansada. Ele é o dono da vida, querido. Ele renova forças. Está exausto, ele renova. Se a pessoa está com doenças, como eu já disse no verso 35, ele estava curando as doenças, enfermidades. E o que é o cansaço? O que é a exaustão para Jesus? Ele não podia restabelecer? Sim. Mas o texto do verso 37 diz que ele se dirigiu aos discípulos, por conta das pessoas que estavam ali tristes, exaustas, cansadas. Ele se dirigiu aos discípulos e disse: olha, vocês não estão vendo isso também? As pessoas estão exaustas, cansadas, aflitas, sofrendo. Vocês não estão vendo isso? Olha quantas pessoas estão aí. E ele faz uma comparação. A seara, ela na verdade, ela é grande, ela é enorme. Tem muita coisa para fazer. Jesus diz aqui no verso 37. Mas os trabalhadores são poucos, Jesus disse. Verso 38. Clamemos, roguemos, pedimos, oremos ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Já falei isso antes, que o verbo aqui mandar, né, do original, traz a mesma ideia de expurgar, de espremer um caroço, de tirar pulso. Para a nossa linguagem, para o tempo de hoje, de tirar pulso. Jesus diz: vamos orar ao Pai para que Ele aperte, para que as pessoas saiam como se estoura um caroço, apertando a pulso para ir para a seara, porque tem muita coisa para se fazer. E aquelas pessoas e os discípulos não se compadeceram como Jesus se compadeceu. E baseado nesse texto, irmãos,
eu gostaria de conversar sobre o nosso tema: envolvidos ou comprometidos? Quem você tem sido nessa seara? São duas palavras que são parecidas, mas não são iguais de jeito nenhum. Funcionalidades totalmente diferentes. E aí realmente a gente percebe que existem dois tipos de grupos de pessoas. E que se a gente fosse repetir ou atualizar essa mensagem de Jesus para hoje, será que mudou alguma coisa? Ainda existe gente exausta? Ainda existe gente aflita? Ainda existe gente doente? Ainda existe gente com problema? E esse quantitativo é muito ou é pouco? E os trabalhadores, apareceram ou não? A seara diminuiu, tem muito trabalhador, a seara aumentou. Será que se a gente atualizasse esse texto para hoje, a gente mudaria alguma coisa? Ou na verdade ainda continua a seara grande e poucos trabalhadores? É uma reflexão que a gente tem que fazer. E então, eu consigo perceber que existem dois tipos, dois grupos de pessoas que viveram a relação com o Evangelho, com Jesus, na Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento. A gente percebe pessoas que são envolvidas e pessoas que são comprometidas. E há uma diferença muito grande nessas duas palavras. Se você ainda não parou para pensar, reflita sobre essa questão. E a gente vai estar falando sobre isso. E para tentar ajudar, irmãos, a gente entender a diferença do envolvido com o comprometido, quero contar uma história rapidinha, pequenininha também. Diz que existiu numa fazenda, o dono da fazenda, que chama-se de fazendeiro, ele completava aniversário. E aí os animais daquela fazenda se preocuparam com essa situação do fazendeiro e queriam fazer uma festa para aquele fazendeiro. E aí a galinha, que foi o principal animal, dizendo: olha, não é bom que a gente faça algo para ele. Começou-se a discussão, porque ele é muito mau. Na verdade, ele nos cria e nos mata, nos vende. E o porco disse: não, mas eu acho que a gente deve fazer uma coisa para ele. Sim, a discussão durou aí umas 2 horas a respeito disso, do que fazer. E depois da discussão, decidiram que iriam fazer o aniversário do fazendeiro. E aí, depois de muita discussão, depois de muito tempo, eles resolveram fazer os preparativos da festa. E começou pelo cardápio. E logo a galinha, ela deu logo a sua sugestão: olha, é bom que se fosse servido ovo com bacon. E por sinal eu amo bacon, né? O fatiado que a gente torra lá, ou senão até o torresmo mesmo. Então a galinha, que era esperta toda, disse: olha, vamos fazer ovo com bacon, essa aí é a minha sugestão. E aí, sem nenhuma discussão, o porco também concordou com essa situação. Então, irmãos, uma história muito simples, muito pequena, mas que nos faz entender a respeito do comprometido e do envolvido. Perceba então na história que o envolvido está a galinha, porque ela não precisava fazer muito esforço para dar ovo. Ela estava participando da festa, ela participou do cardápio, ela participou da discussão. Então ali ela estava no meio. Não podia dizer que a galinha não estava, ela estava, mas não era muito sacrifício para ela pôr ovo. Então ela estava envolvida com aquela situação. Não servia, sabe, era uma coisa que para ela era rotineira, dava para fazer. Então, está tranquilo. Isso é o envolvido. Mas enquanto a gente entende agora o comprometido, que é o porco, porque ele precisava fazer o quê? Dar o quê? O bacon. E o bacon vem de onde? Do couro do porco. E aí ele tinha que fazer o quê? Se sacrificar para dar o bacon. Então perceba a diferença dos dois que estavam ali dentro, no mesmo meio, na mesma festa. Enquanto um era envolvido, o outro era comprometido. Enquanto um só faz porque para ele não custa nada, o outro se sacrifica, mas faz. O envolvido e o comprometido são totalmente diferentes um do outro. O comprometido, ele faz, ele está ali, ele se sacrifica, ele entende, porque ele tem
compromisso com o Senhor. E a Bíblia, irmãos, nos traz alguns exemplos de homens e mulheres que na sua relação com Deus e com o reino, eles foram envolvidos e comprometidos, e que deixaram lições para os nossos corações, como por exemplo, a gente aprende na história, lá em Gênesis capítulo 4, na história de Caim e Abel. Eu não vou estar lendo os textos que eu vou citar, os irmãos podem, se quiser anotar e ler em casa, quanto do nosso tempo, mas essa história está lá em Gênesis, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, os dois filhos lá, né, de Adão, Caim e Abel. Você percebe, Caim, estava tudo na mesma história, tudo no mesmo local, todos dois servindo a Deus, todos dois adoraram a Deus, todos dois levaram uma oferta para Deus, mas um era envolvido e o outro era comprometido. A gente vê Caim que ele é envolvido e Abel o comprometido. Na visão do envolvido, irmãos, como normalmente eles pensam, os que fazem parte desse grupo, diz que não é necessário fazer muito esforço ou sacrifício para adorar a Deus, pois para eles, Deus tem a obrigação de receber a oferta deles. Está envolvido, eu vou, faço, Deus tem que receber, é o que eu posso, é o que dá. Então Deus se vira, só tem isso. Isso que pensa o grupo dos envolvidos. Então, com Caim estava nessa situação. Ele era filho de Deus, ele era um crente também, e ele estava também cultuando e oferecendo o sacrifício. É o envolvido. Mas o comprometido, Abel, por exemplo, ele entende que na hora de dar a oferta, é preciso sempre lembrar de que o nosso Deus, ele não atenta só para a oferta, mas ele atenta para aqueles que estão ofertando. Como é que está o seu compromisso com ele? Porque não adianta a gente dar ofertas sem compromisso, seja ela qual for. Então a gente vê a diferença do envolvido e do comprometido. Há uma outra história, baseada no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versos 23 e 46, os irmãos conhecem. Saul foi o primeiro rei de Israel, e os irmãos de Davi também viviam com eles. Fazia parte do exército de Israel, logo eles eram servos de Saul. E a gente percebe que do outro lado existia Davi, que foi o segundo rei de Israel, um rei e um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz. E aí Saul e os irmãos de Davi eram os envolvidos, e Davi o comprometido. Saul e os irmãos de Davi, eles estavam no mesmo local, servindo ao mesmo rei, com o mesmo propósito de lutar a favor do Deus de Israel. Era o mesmo exército, estava diante do mesmo problema que era Golias. Davi também estava naquele mesmo contexto, servindo a Deus, servindo ao exército, estava com o mesmo desafio chamado Golias. Enquanto os envolvidos, chamados Saul e os irmãos de Davi, eles não só não tinham experiência com Deus, como eles ofereciam, irmãos, ferramenta, vestimenta, que não servia para lutar a batalha espiritual. O envolvido, ele não entende que existe uma batalha espiritual. Ele não sabe, ele não está dentro. Então ele acha que, sei lá, qualquer coisa serve para a batalha. Então eles pegavam as armas, pegaram a ferramenta, pegaram todo tipo que ele tinha de necessidade, de arma, de tudo, para ir para a batalha. E detalhe, e ainda ficava irritado quando alguém dava uma outra opinião mais espiritual. Os envolvidos geralmente são assim. Porque para eles é tudo muito simples. Eles acham que as coisas humanas dá para resolver tudo. Nós precisamos agir pela fé. Davi, que é o comprometido da história, é diferente. Ele não só não quis as ferramentas materiais, porque não servia para enfrentar Golias espiritualmente. Ele era comprometido. Ele sabe enfrentar os desafios baseado nas experiências vividas com o Senhor. Ele sabia que para enfrentar os desafios era preciso ir no nome do Senhor. Sabe, irmãos, ferramentas espirituais. Então entenda como se comporta um envolvido e um comprometido. Há uma outra história, rapidinho também, lá em Jó, no capítulo 2, do verso 8 ao 10, os irmãos conhecem. Jó perdeu tudo, queridos. Eram 5 filhos, com filhas. E veio tudo de uma hora para outra, acabou com tudo.
Só sobrou ainda uma mulher rinchosa para chegar para Jó e dizer: ó, abandona teu Deus e morre. Todos dois serviam ao Senhor, todos dois da mesma família, todos dois perderam seus filhos, estavam no mesmo local, sempre são assim. Os envolvidos, os comprometidos estão no mesmo local. O que diferencia é justamente como eles vivem em relação ao Deus. Um é envolvido, o outro é comprometido. A mulher de Jó era envolvida e o próprio Jó era o comprometido. Os envolvidos, diante da luta, eles não resistem à pressão. Eles preferem abandonar a Deus, a murmurar com Deus, a reclamar com Deus. Diante da dificuldade, um envolvido, ele prefere correr, fugir. Ele não tem paciência, ele não entende as coisas de Deus. Então, se está ruim, eles começam a reclamar, eles fogem. Eu falei com uma ovelha minha, passando por uma necessidade muito grande, e eu disse, e ele disse: pastor, estou perdendo minha fé, não aguento mais, já tenho um pedido, a incredulidade bate na porta. Eu disse: mas o que é fé então para você? Quem é Deus para você? Aí eu disse para ele: quer dizer que Deus, só é bom se atender o teu chamado, se responder a tua oração. Se der tudo certo para você, se ele responder a tua oração, aí tu tem fé. Se ele não responder, tu não tem fé. E o que é fé? A fé é o teu querer, é Deus fazer o que tu quer. Como nós cantamos, Deus é Deus. Com saúde, sem saúde, Deus é Deus. Vida ou morte, Deus é Deus. Se você acredita ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Então entenda que o envolvido, ele abandona, ele não aguenta, ele foge. Foi a mulher de Jó: perdi tudo, perdi filho, perdi dinheiro, perdi tudo. Jó, deixa de ser besta, Jó. Abandona esse Deus, e foge, morre, se mata, não tem mais jeito não. É o envolvido. Jó, representando os comprometidos, ele suporta com coragem e com fé os problemas da vida. Jó disse assim, ainda no verso 46. Quando ele, diante da dificuldade da batalha, ele disse assim: ainda que ele me mate, eu nele esperarei. É o comprometido, queridos. Jó disse: ainda que ele me mate, eu vou esperar nele até o fim. O comprometido, ele sabe para quem está servindo. Ele sabe para quem faz. Não é um envolvimento qualquer, mas é um compromisso levado a sério. Está tudo dando errado, mas ele está ali, como disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, a videira não dê o seu fruto, mas eu estou lá esperando, confiando, até o fim. Indo para o final, meus irmãos, nós podemos perceber que há muita diferença entre um envolvido e um comprometido. Em relação ao amor, por exemplo, o envolvido, ele se envolve só para somar, né? Ele é para mostrar que está fazendo. Em relação ao amor, ele quer mostrar para o povo que está fazendo. Ele vai ali só para fazer. Ele é envolvido só para somar e para mostrar. Enquanto o comprometido, em relação ao amor, ele faz a obra por amor, sem medir esforço, não para mostrar para o outro, porque ele sabe que está fazendo para Deus. Quando se faz por amor, faz. Por mais que, eu sempre digo na igreja: irmãos, nós temos que trabalhar com quem quer. Não adianta, não vai dar certo, gente. Quem tem amor, eu não preciso dizer para um crente que ele, sei lá, conhece já Jesus, tem um novo convertido, tudo bem, ele está aprendendo. Mas um crente que já tem uma experiência boa, ele sabe que ele tem que amar Jesus acima de todas as coisas. É um mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando ele é comprometido, ele vai lá e faz, sem medir esforço. Não precisa ninguém mandar nem pedir. É por isso que Jesus, quando viu a multidão, Jesus chega e diz: vocês não estão vendo tanta gente precisando? Vamos orar e pedir para que o Senhor mande pessoas. As pessoas estão aflitas e exaustas. Nas dificuldades, como é que se comporta o envolvido e o comprometido? Né? Os envolvidos na dificuldade, como já falei, como a mulher de Jó, ficam com medo e sempre são cercados pelos inimigos e não conseguem ver mais nada. O envolvido nas dificuldades, ele se comporta dessa forma. Eles têm medo. O tempo inteiro tem medo. Porque realmente, irmãos, tem coisas que dá medo. Mas a única forma de enfrentar o medo é a fé.
Então, se eu não enfrentar o medo com fé, qual é a outra ferramenta que eu vou enfrentar o medo? Tenho. Então, se tem dificuldade, eu tenho que enfrentar com fé. Como assim é o comprometido diante das dificuldades? Ele enfrenta com os olhos espirituais. Por fim, queridos, eu queria deixar uma conclusão, e aí eu digo, eu queria deixar, mas eu não vou deixar. Eu só queria deixar uma reflexão para os irmãos. O que é que você tem sido na obra de Deus? Um envolvido ou um comprometido? E vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelha sem pastor. A história se repete. Diante do contexto que a gente está vivendo. Irmãos, escute bem o que eu estou dizendo para os irmãos. Está passando, vai passar. A pandemia vai passar, em nome de Jesus. Não fica para sempre. Eu nunca vi um sofrimento que fica para sempre. Nem que a pessoa morra, acabou o sofrimento. Acaba. Nunca vi um negócio que fique para sempre. A pandemia está passando. Deus está tratando do povo. Deus está tratando da minha vida, da sua vida. Deus quer falar. Passamos mais de um ano com o templo fechado. E olha, irmãos, vou falar no popular, o saculejo que Deus está dando na igreja não é brincadeira. Agora que vai aumentar o número dos envolvidos e dos comprometidos. Agora que você vai ver quem é crente e quem não é. Quem ama, quem não ama. Vamos ter muito, não estou falando da nossa igreja só não, do modo geral. Porque eu tenho colegas pastores, eu conheço muitos pastores. E a conversa é uma só. Muitos não vão vir mais para a igreja. Sabe? Muitos vão se acostumar com isso. Muitos vão perder o foco. A pandemia está aí. E veio para mudar tudo. Mas se você é um comprometido, queridos, pode vir a pandemia que for, você vai continuar ali, ó, e dizer como Jó, ainda que eu morra, eu vou esperar nele. Porque eu sei para quem eu tenho crido. Estou bem certo de que nada pode me separar desse amor. Quem você tem sido diante de Deus? Um envolvido ou um comprometido? Que Ele assim nos abençoe. Amém?